Será iniciada aqui a entrevista coletiva. Humberto Lousa acabou de chegar cumprimentando aqui os profissionais de imprensa. Pode ir. Boa noite a todos. Estamos iniciando a entrevista coletiva do treinador Humberto Lousa após a vitória do Guarani contra o Vitória. Pois não, Washington Mello, Rádio Central. Parabéns, Lousa, pela vitória, numa estreia, né, fica mais aliviado. Gostaria que você falasse, né, sobre o jogo do Guarani, uma vitória contra um time, né, um sério candidato ao acesso, e se a gente pode denominar essa vitória com o dedo do treinador, né, porque você colocou o João Vitor, né, uma surpresa para muitos, e pelo menos lá na Rádio Central ele foi eleito aí o capa branca do jogo como o melhor em campo. Boa noite a todos. Feliz, né? Não poderia ser diferente. Pelo resultado que alcançamos, enfrentamos uma equipe que desde o início da competição, sempre figurando dentro do G4, então sabíamos da dificuldade que iríamos enfrentar. Fizemos uma preparação muito boa nesse período que estivemos aqui. E a vitória é mérito do grupo, de toda a família Guarani. Isso que a gente tem colocado em todas as sessões de treinamento. A importância de todos. Muitas pessoas trabalham e não aparecem para que a gente possa chegar nesse objetivo, que é conquistar vitórias. E hoje a gente fica muito feliz pela maneira qual a equipe jogou, principalmente no primeiro tempo, fazendo aquelas conexões que a gente tinha trabalhado. O primeiro gol sai numa movimentação trabalhada ao longo da semana. E a gente fica feliz quando os atletas acreditam naquilo que é trabalhado e executam. Então, a gente tem muita coisa para ajustar. Os atletas são sabedores disso, e isso nos traz mais confiança ainda. E agora a expectativa é continuar evoluindo, melhorando, e quando você ganha para você fazer os ajustes, ele é melhor, até porque volta a confiança, a gente quebra uma sequência ruim que a gente estava vivenciando, e agora é descansar e projetar o próximo adversário e vivenciar essa partida como se fosse, de fato, a nossa última partida, como encaramos essa partida de hoje. O João é um atleta que vem treinando, desde o primeiro dia que eu cheguei, tanto o João como o Lucas, atletas que têm característica aguda, de boa velocidade, de bom enfrentamento. Então, aquilo que a gente sempre fala, o campo ele vai te mostrando, e cabe a nós dar segurança, confiança, fazer com que os atletas potencializem as suas capacidades, e é isso que a gente tem trabalhado, a evolução de cada um desses atletas, para que eles possam, dentro das suas funções, jogar no nível de excelência que vão contribuir para o nosso coletivo. Então, feliz também pela atuação dele, merecido, né, essa premiação para ele, mas fiquei muito feliz com a maneira qual a gente entrou na partida, encaramos esse adversário, e parabenizar todo esse grupo de atletas que eles são merecedores dessa vitória. Boa noite, Humberto. Pedro Lino, Rádio Essência FM, Portal Futebol Interior. Primeiro, parabéns pela reestreia com vitória. E a pergunta é, por que da escolha do Isaac no lugar do Regis? Obrigado, é uma vitória importante para nós, numa estreia. Vínhamos aí 2 semanas que nunca chegava o dia do jogo, uma ansiedade tremenda para poder reestrear. E hoje a gente conseguiu. Eu tinha um débito ainda, né? A única equipe que eu não tinha estreado com vitória era o Guarani, e hoje a gente conseguiu empatar essa marca. Feliz pelo resultado, mais uma vez, merecimento total do grupo de atletas, pelo engajamento, pelo comprometimento, pela maneira qual eles se encorajaram para poder conseguir essa vitória. E a questão do Isaac pelo Regis, aquilo que a gente fala, o campo ele vai te dando, treinei algumas oportunidades com os dois, que daqui para frente, daqui a pouco lá na frente a gente precisa jogar com 2 meias de organização, de construção, e hoje a gente precisava ter um cara agudo pelo lado, o Bruninho também tem essa capacidade de velocidade, de enfrentamento, mas a ideia era trazer ele de fora para dentro, para abrir esse corredor para o Mike, potencializando essa velocidade do Mike, e ter um preenchimento melhor de meio, né, para a gente poder jogar nas costas dos 2 volantes do adversário, e consequentemente a gente bater essa bola fora para trazer para dentro com um jogo de filtração, e ter um preenchimento de área, que foi assim que acabou saindo o nosso primeiro gol. E então, foi mais pelo aquilo que a gente apresentou, pela estratégia do jogo também, que a gente teve essa opção do Isaac, e me agradou a maneira qual ele atuou na partida de hoje também. Oi, Humberto, tudo bem? Antônio Lupe, Rádio CBN.
Hoje você ganhou do melhor visitante até então da Série B do Campeonato Brasileiro, que era o Vitória, que tem jogadores como Oswaldo, Wellington Ney, mesmo veteranos, e jogadores experientes com rodagem, principalmente em Série A de Campeonato Brasileiro. Você já teve a experiência antes do Guarani no CRB e conhece um pouco dos investimentos e de que cada equipe vai fazer antes da abertura da janela, porque depois da abertura, aí essa pergunta eu vou te fazer, só que depois da movimentação das equipes. Mas hoje, pelo tempo que você teve de treinamento, pela estratégia de jogo, pelo time que você tem na mão, é possível falar de acesso ou você ainda pensa com calma e muita tranquilidade até o fim da competição? Duas palavras aí que não combina muito com futebol, né? Calma e tranquilidade, né? Mas a gente está atento ao mercado, tem conversado muito com o Lucas, né? E com todo o corpo diretivo. Estamos atentos ao mercado, não somente ao mercado, mas também à nossa categoria de base, como a gente frisou em outra oportunidade. A gente tem que olhar para dentro primeiro, vamos buscar o mercado ele vai estar aquecido, todas as equipes vão buscar se reforçar. O Guarani não será diferente. Pontualmente, a gente vai ao mercado para buscar peças para agregar valor a esse grupo de atletas que nós já temos, para que a gente possa, assim, vivenciar cada partida. Então, aqui a gente sempre vai se preparar, canalizar a nossa energia sempre para o próximo adversário. E aí a gente vai vivenciando jogo a jogo, sempre pregando o nosso melhor. Então, é isso que a gente tem batido. E é claro que a gente tem que trabalhar para a evolução, para a melhoria, porque é isso que irá nos aproximar, de fato, de um objetivo, de um sonho maior. Então, é isso que a gente vai trabalhar diariamente para a evolução. E é claro que vivenciando esse sonho e para que a gente possa, cada dia, estar evoluindo e crescendo na tabela de classificação. Humberto, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Uma das características ruins do Guarani no início do campeonato, sem julgar o outro trabalho, outro treinador, é que o time não conseguia manter a intensidade durante toda a partida. Ele sempre era muito intenso em algum momento do jogo, saía às vezes à frente do placar, mas não conseguia manter a intensidade e acabava, por vezes, tomando gol de empate e até perdendo as partidas. Qual o segredo, né? Hoje o Guarani teve muita intensidade e não sofreu tanto quanto poderia se imaginar sofrer de uma equipe como contra o Vitória, adversário do jogo de hoje. Qual o segredo? Passa pela tática, passa por aquilo que foi trabalhado nos treinamentos para o time manter essa intensidade, se manter mais presente no campo de ataque e assim, por consequente, não sofrer tanto do sistema defensivo. Boa noite. Passa por vários fatores, né? Você jogar de maneira organizada, ser sabedor do que fazer com e sem bola. Vai ter momento que o próprio adversário vai te empurrar para trás, não é nem demérito da tua equipe, não é nem questão de desgaste físico, mas é a qualidade do teu oponente. Então, a gente tem que saber contextualizar isso aí também. E é claro que ninguém consegue hoje no nível manter um nível de intensidade que o jogo pede. Claro que a gente vai trabalhar para que isso seja estendido ao máximo do tempo. Hoje a gente conseguiu abrir uma vantagem, conseguimos ampliar, e é claro, o adversário sofrendo de dois gols de desvantagem. Ele vai tentar ir para cima, para tentar fazer o primeiro gol, para tentar entrar no jogo. O que nos faltou um pouquinho, principalmente no segundo tempo, no terço final do segundo tempo, foi a gente caprichar um pouco nessa transição, qualificar um pouco mais o nosso passe, para que a gente pudesse empurrar o adversário para frente, até porque ele já estava bem alto, as linhas dele. Então, a ideia era para a gente poder ter um capricho maior, tirar essa bola, dar uma pressão e ter um controle maior no campo ofensivo e aumentar o nosso repertório e até o nosso poderio de finalização. Então, a gente tem que saber contextualizar, mas a gente vai trabalhar muito. O que nos deixa feliz é que os atletas sabem que a gente precisa evoluir e o engajamento e o comprometimento nas sessões de treinamento. E isso nos coloca num caminho. Então, é isso que a gente tem que sempre estar cobrando, sempre colocar sempre a nossa melhor versão nas sessões de treinamento, que é isso que vai nos levar a um nível de excelência. Então, essa é a busca incessante que teremos aqui, essa é a nossa missão, trabalhar em excelência, ter uma equipe organizada, tanto na fase ofensiva e defensiva, e que saiba jogar a totalidade do tempo que o jogo pede. Boa noite, professor, parabéns pela vitória, Cristiano da Rádio Resenha. Eu quero que você traga alguns pontos positivos que você identificou nesse grupo que você está trabalhando agora, e o quanto essa vitória dá moral e confiança para a sequência da temporada. Boa noite. É um grupo, como a gente já falou em outras oportunidades, tem qualidade. É um grupo que te permite jogar, seja propondo o jogo, ou seja, de uma maneira um pouco mais reativa. Claro que você, no futebol de hoje, você não pode manter um predomínio somente de uma estrutura. O jogo ele vai tendo seus pequenos jogos dentro dele.
Então, por isso que você tem que ter variações, saber jogar dessas formas, tanto em bloco alto, médio, baixo, pressionando alto, pressionando um bloco mais médio, ou propondo o adversário tentando empurrar. Então, essa é a nossa missão diária, trabalhar variações, até porque é uma competição muito longa, são vários jogos, mas o elenco que a gente tem permite essas variações. Então, cabe a nós sabermos escolher a melhor estratégia, potencializar essas capacidades desses atletas para que a gente possa se tornar uma equipe cada vez melhor. Boa noite, Humberto. Gabriel Tim, da Rádio Jovem Pan. Humberto, você já tinha trabalhado com o Bruno Mendes aqui em 2018 e hoje você optou pelo Derek. Qual a sua avaliação desse jogador? O Derek chegou quinto gol dele na Série B, vice-artilheiro da competição. Como que está essa briga sadia dele com o Bruno Mendes e qual a sua avaliação sobre o Derek, sobre a partida dele? Obrigado. O Derek, assim como o João, aqueles que a gente mencionou aqui, cresceu muito desde o primeiro dia que eu tive o primeiro contato com ele. É um atleta muito dedicado, se entrega bastante, consegue também jogar em outra função, mais aberto. A gente até treinou essa possibilidade, assim como nós treinamos também 2 meio-campistas, que era o Regis e o Isaac. A gente trabalhou também com o Mendes e com o Derek, 2 homens dentro, ou o Derek por fora e o Mendes dentro. Então, para que a gente possa ter um repertório, a gente não sabe aquilo que o jogo vai estar pedindo, então por isso que nós temos que criar mecânicas, para caso o jogo peça um tipo de jogador, a gente tem e a gente consegue acionar para poder ter vantagem em cima do nosso oponente. Então, me agradou muito a maneira qual esse atleta desempenhou o jogo, ele trouxe para o jogo tudo aquilo que ele treinou no dia a dia que a gente teve aqui com ele. Então, um atleta que ele consegue verticalizar o jogo, consegue ter um jogo de sustentação, ter um bom preenchimento de área, e foi feliz com um belo gol, com um jogo de pequena diagonal, boa infiltração. Então, a gente fica feliz com essa disputa, quem tende a ganhar é o Guarani, e nós, treinadores, aquela preocupação, aquele problema que todo treinador quer, quando você olha e tem jogadores disputando e com o mesmo nível de qualidade. Então, a estratégia hoje era para iniciar com o Derek e nos agradou muito a maneira qual ele se apresentou no jogo de hoje. Boa noite, Humberto. Heitor Fredo, da Band. No intervalo, depois de marcar o gol, o Bruninho disse que voltar a jogar e marcar gol dava a ele mais confiança para o segundo tempo. O Guarani volta, vence por 2-0. Esse elenco precisava dessa vitória para ter essa confiança e tendo um intervalo tão curto para outro jogo, isso faz também a diferença, já que a gente sabe que 2, 3 dias de trabalho é muito curto para uma partida contra o Mirassol? Boa noite. A gente sabe que o fator emocional, ele tanto tira aquela confiança, aquela coragem, aquilo que é natural de se fazer, mesmo que esses atletas tenham, eu costumo dizer, o HD, está todas as informações deles lá, desde a trajetória de quando eles iniciaram a jogar futebol. E os resultados de adversidade negativa acaba inibindo, acaba retraindo e tirando aquilo que ele tem de natural. Então, e o resultado de vitória, ele começa a trazer essa confiança, e o primeiro impacto, aquilo que a gente tentou fazer no primeiro momento com esse grupo, foi justamente isso, passar tranquilidade, passar confiança, dar respaldo para que eles pudessem colocar em prática aquilo que eles sabem fazer. Então, o Bruninho é um atleta que eu tive um pouco de tempo com ele lá no Juventude, um atleta que tem muitas ferramentas, como diz no linguajar do futebol, uma característica, ele sabe jogar por fora, sabe jogar por dentro, é potente, tem bom drible, tem boa finalização, e o que a gente tem cobrado ele bastante é que ele se aproxime da área, porque ele tem esse poder de definição, e hoje a gente fica feliz porque ele entrou dentro da área e acabou fazendo o nosso primeiro gol. Então é um atleta que tem um potencial gigante e cabe a nós extrair o melhor dele para que ele possa nos ajudar ao longo dessa temporada. Boa noite, Humberto. Sou o Victor, do Bugricast. Hoje você teve que fazer 2 trocas por conta de ausências, aliás, de cartão amarelo, né? O Lucão e o Bruno José estavam cumprindo a suspensão automática. E aí os substitutos foram muito bem, né? Especialmente o João Vitor, né? Que quebrou a banca, 2 assistências. E o Alvarinho também foi bem na defesa, né? E fez uma boa dupla ao lado do Valber. Pensando para o próximo jogo, que você já vai ter de volta o Lucão e o Bruno José, só que hoje os substitutos foram muito bem, logo na sua estreia. Como é que resolve esse problema? Os que foram bem hoje, eles podem ser mantidos, ou a preferência vai ser dos titulares que poderão estar aí de volta, já que cumpriram a suspensão? Problema bom, porque acaba aumentando o nosso nível de competitividade interna. Essa resposta serve a mesma que a gente deu em relação ao Bruno Mendes e ao Derek. Então, o grupo vai crescendo, vai evoluindo,
É claro que é muito prematuro para a gente já definir uma estratégia, uma equipe que irá iniciar o jogo contra o Mirassol. A partir de amanhã cedo a gente já começa a vivenciar essa partida. Vamos ver como os atletas irão se representar para que a gente possa ali escolher a melhor estratégia, os melhores 11 para iniciar a partida e sem perder também as estratégias ali, aqueles atletas que estarão na suplência, que possa ter característica que a gente entenda que o jogo possa vir a pedir. Então, a gente fica feliz porque tem em cada posição aí esse nível de competitividade, como eu falei, acaba aflorando internamente essa competitividade, quem acaba ganhando sempre é o Guarani. Boa noite, Humberto. Diego Alves, da IPTV. Eu fiquei ali pertinho do banco do Guarani, te observando ali, né? Às vezes o Guarani ia puxar um contra-ataque, você ia correndo junto ali na área técnica, né? Ao lado do Mike ali, pedindo para o time sair. Ora a bola era alçada na área, você subia com o pegorário para tirar de soco. É um tipo de comportamento que a gente vai ver com frequência, assim, vibrante, participativo no jogo. Queria que você falasse um pouco desse seu estilo também ali, à beira do campo, na área técnica. O fato de vivenciar, né? A gente vivencia bastante a partida, a gente tenta até controlar um pouco. Confesso a vocês que a gente tem buscado para evoluir, até para que a gente não perca, né, aquilo que é mais importante, que a gente tem que ter análise total do jogo, aquilo que o jogo esteja pedindo, os pequenos jogos que estão acontecendo dentro desse primeiro tempo ou do segundo, os pormenores da partida, os pequenos detalhes. Então a gente não pode perder também essa visão sobre aquilo que está acontecendo. Então, o mais importante é a gente saber passar a informação, interpretar bem todo esse cenário, todo esse contexto do jogo, para passar as informações corretas para os atletas dentro de campo, a fim de saber neutralizar o ponto ofensivo do adversário e saber explorar também as suas fragilidades. Mas é a maneira como eu sou, por mais que a gente vai trabalhando para ficar um pouco mais zen, né, entre aspas, mas a gente vivencia bastante a partida. Essa é a nossa característica, lógico, sempre respeitando o atleta, sempre passando a informação de maneira clara e bem sucinta, para que a gente possa, juntos, conquistar o objetivo maior nosso, que é sempre vencer. Está encerrada a entrevista coletiva do treinador Humberto Louser. Valeu, obrigado. Ligeiro, hein? Valeu, Humberto. Boa noite para vocês aí, até amanhã.